O pessoal que está começando a chegar aí, acho que daqui a pouquinho começa. Fiquem atentos aí. Já já a gente está começando. Opa! Olá, professor Igor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cleiton. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que coisa boa te ver de novo, hein? É, Também, sempre aqui disponível, acessível para a gente conversar aqui sobre filosofia, né? que bacana. Então, uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live filosófica, que é uma atividade da Escola Livre de Filosofia. E hoje temos a honra, né, o privilégio de estar conosco aqui o professor Igor. O professor Igor é um cara que é muito bacana, gente, porque ele é um estudioso, né? Conheci ele, tenho acompanhado o trabalho dele, está sempre procurando alguma forma, né, de mostrar a filosofia, né, de trabalhar com a filosofia. Isso é muito importante para nós. Então, deixo registrado aqui o meu apreço por ti. Te dou as boas-vindas, então, em nome do nosso coordenador, professor Sérgio Sardi, em nome da Escola Livre de Filosofia. E hoje o professor Igor vai trabalhar com a gente O Ciclo do Absurdo de Albert Camus, uma introdução. Então eu já passo a palavra para te falar um pouquinho sobre a tua caminhada, sobre o que tu vem trabalhando e estudando e adentrar no tema, né? Fica à vontade. Boa noite pessoal que está entrando. Estou vendo aí alguns amigos próximos, muito bacana, alunos também, alunas, né? Mandar um abraço e agradecer pela presença, né? Professor Cleio também conheci nessas andanças, lives, né? Cursos, coisas do tipo, grupos, né? E desde então tem sido uma parceria incrível, né? É a terceira vez que eu estou aqui, acho que já estão cansados de ver aqui, mas é sempre um prazer imenso, né, estar participando, né? Fornec também, a gente se encontrou aí nos grupos, né? É sempre muito prazeroso. Bom, e agradecer mais uma vez pelo convite, né? Digo e repito, né? Sempre que vocês me convidarem, né, estarei aqui e sempre é um prazer imenso falar sobre esse que é o meu filósofo favorito, né? Albert Camus. É o filósofo que eu estudo, que eu pesquiso, que eu analiso, que eu leio, releio, né? É o cara que, de certa forma, me traz muitos benefícios, não só para a vida e a existência, né? Como também financeiramente. Então, tem vários cursos sobre ele, né? E aí a gente vai seguindo, né? Do jeito que dá. Mandar um abraço aí para quem está chegando, professor Yosef também, está mandando um abraço aí para a escola, para mim, coisa boa. E a Nayane também aí chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu acredito que nós podemos começar pelo começo, né? Logicamente, né? E aí eu parto do princípio, né, de que esse chamado ciclo do absurdo que o Camus trabalha, e propriamente a palavra absurdo, né, que soa aos ouvidos muito popularmente, né, quantas e quantas vezes a gente já escutou alguém falando, isso é um absurdo, né, e aí a gente nunca se pegou de fato, né, para pensar, né, o que seria esse absurdo. Claro que a conotação que o Camus vai utilizar não é propriamente só a do senso comum, né? Vai ter uma especificação, né? Mas, de certa forma, claro que quando você escuta uma pessoa falando sobre absurdo, né? De certa maneira, o que o Camus fala está lá também. Né? Bom, vamos partir do ponto em que o primeiro problema que o Camus traz para nós, né, não é um problema original, né, não é um problema camusiano original, né, são problemas que sempre a filosofia tentou travar diálogos, né, tentar compreender como essas coisas funcionam. Bom, então, claro, esses problemas são a morte, o mal, como viver, né, a doença e a existência. Né? Como essas cinco coisas, né, de alguma maneira, são tão importantes a nós, né?
primeiramente a morte, né? Que é um grande, como Camus vai dizer, um absurdo completo, né? A morte. Ele vai falar no mito de Sísifo que numa vida absurda, né? A morte é o último ato do absurdo em si, né? O mal, como essa apresentação rival, né? Da questão do bem, da bondade, né? Como se apresenta essa maldade presente no mundo, né? Se ela é dos homens ou ela pertence aos deuses, né? Ou a Deus, por assim dizer. Como viver, né? Somos postos nesse mundo e não temos nenhum manual, nós não sabemos absolutamente como guiar, o que fazer, né? Como fazer. As doenças no sentido de que em algum momento de nossas vidas os órgãos vão falhar, né? Ou então nós podemos pegar um tipo de doença de um micro-organismo e simplesmente não sabermos como agir e também falecer por conta disso. E, claro, em última análise, a existência, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós viemos até aqui? Se nós temos um objetivo, dentro dessa questão da existência, há uma pergunta fundamental que é: existe um sentido para a vida? Né? Existe um sentido iminente para essa vida? Né? Nós simplesmente não temos como saber, não sabemos. Né? E o Camus, lógico, vai falar sobre isso de uma maneira extremamente perspicaz. Né? As suas primeiras passagens, né, serão relacionadas, claro, a esses cinco dilemas, né? A morte no sentido de uma presença de morte já com o seu pai, que morre na Primeira Guerra Mundial, então, de fato, ele já nasce sem aquele apoio paterno, né? O mal no sentido já presente ali no mundo, com uma guerra acontecendo, revoluções, pessoas morrendo e coisas do tipo, né? Taxas de suicídio altíssimas naquela época, né? Como viver no sentido de que, em meio a tudo isso, né? Em meio a todas essas desgraças e irracionalidades, existe uma forma de se viver, né? Existe uma forma de se viver no meio de uma guerra, de uma revolução, de uma revolta, ou seja lá o que for, né? E, claro, a doença no sentido em que Camus experimentou desde cedo a tuberculose, né? Naquela época tão mortal, né? Sem cura absoluto, que levou tantos e tantos nomes aí, entre eles Kafka. Né? E a existência presente, claro, nesse grande, imenso mistério que toda a filosofia, mais de 2.500 anos de filosofia, tenta, de alguma maneira, falar sobre isso, entender, compreender, trazer para a própria filosofia um modo de compreensão, de conhecimento, de raciocínio, e que a gente observa que talvez nós tenhamos avançado apenas um pouco desde então, né? Desde Tales de Mileto, desde Parmênides, desde Platão, Aristóteles, talvez nós tenhamos avançado alguma coisa, né, nesse meio tempo. Mas, vamos lá, né? Claro que o Camus é extremamente influenciado pelas filosofias antigas, né? Os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, né? Ele é também influenciado muito pelos literatas, em especial Franz Kafka e Fyodor Dostoiévski, né? São os dois autores que eu posso dizer uma certa familiaridade, similaridade, né? Porque os temas, de certa forma, se repetem, né? Na obra de Dostoiévski, nós vemos coisas como, por exemplo, a humilhação, pobreza, né? A questão da morte, a questão da culpa. Né? Todos esses signos são apresentados dentro da obra de Dostoiévski, presentes também na obra de Kafka. Né? E nós observamos isso. Camus lê, relê, né? Pesquisa sobre, né? Interpreta os seus autores mais lidos. Claro que não são somente esses. A gente pode falar aqui do Honoré Balzac, pode falar do Proust, tem vários e vários autores que o Camus vai ler e reler, André Gide e por aí vai. Né? E filósofos também. Né? A gente tem que lembrar imediatamente que o Camus foi formado em filosofia, né, pela Universidade de Argel, né, com uma monografia lá em torno de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho aí, curiosamente, um pagão, né, envolvido com os maniqueístas em primeiro momento,
extremamente do mundo, né? E que depois se converte ao cristianismo, né? E aí vai fazer suas obras mais belíssimas, como Cidade de Deus, Confissões, por aí vai. Mas o Camus se interessa muito, tanto pela biografia quanto pelo pensamento, né, de Santo Agostinho, né, em sua filosofia. Bergson também, Bergson no seu sentido mais amplo, uma filosofia mais de sensações, de sentimentos, experimentações. Né? Kierkegaard, muito pelos temas em que o Kierkegaard traz, né? O Camus lê e relê, né? A questão do combate entre o homem e a fé, né? A questão do desespero, e todos esses temas que o Kierkegaard apresenta ali, e não podia deixar de falar, claro, do que mais inspirou o Camus, que é o Nietzsche. Né? Nietzsche é, de fato, o que o Camus mais leu, mais pesquisou, mais estudou, mais citou dentro de suas obras. Né? No Mito de Sísifo nós temos Nietzsche lá, no Homem Revoltado nós temos Nietzsche, em alguns editoriais, em próprios textos, né? A gente encontra lá bastante Nietzsche. Né? E a presença, claro, de uma série de pensamentos, né, relacionados uns aos outros. Né? O próprio filósofo francês Michel Onfray fala que, em definitivo, o Camus é o mais nietzschiano dos pós-nietzschianos que aparecem ali, né? por tudo que ele escreve. Nos diários também a gente tem várias citações, várias passagens. Né? A primeira delas é Crepúsculo dos Ídolos. Quando o Camus morre no acidente de carro em 1960, ele estava lendo Gaia Ciência. Então, a gente tem toda essa base, né? Todo esse arcabouço de problemas filosóficos apresentados em primeiro momento e influências. Né? E o que é que o Camus faz com essas duas coisas? Problemas e influências. Começa a escrever. Né? Começa a escrever ali em meados de 38, 39, quando ele abandona um projeto chamado A Morte Feliz, que seria o seu primeiro romance, de fato. Abandona, nunca mais quer saber desse livro, apesar de ser editado e publicado postumamente, ali para a década de 80. Né? E aí o Camus pega essas duas questões, no meio de uma Segunda Guerra Mundial, com os nazistas mandando na metade da França, né? E vai escrever isso que é o tema de hoje, chamado Ciclo do Absurdo. Né? É interessante esse chamado Ciclo do Absurdo, porque até então a filosofia se preocupava muito com tratados de filosofia, ensaios filosóficos, né? Ou sistemas filosóficos. E sistemas filosóficos a gente sabe que ali com Schiller, Fichte e Hegel, né, se tornam a filosofia padrão. Né? E posteriormente a gente encontra tratados de filosofia como sendo aquilo que define se você é filósofo ou não. E aí vem o Nietzsche, claro, e começa a fazer filosofia por aforismos. Né? O próprio Platão fazia por diálogos. Né? Hölderlin faz por meio de poemas. Então a gente observa que a filosofia, de certa forma, é muito mais ampla do que simplesmente escrever um sistema filosófico que vai falar sobre absolutamente tudo, né? Ou simplesmente um tratado de filosofia que vai falar sobre determinado assunto. Né? Então, a gente chega finalmente ao ciclo do absurdo, né? Que é a tentativa mais sincera do Camus de falar sobre esse negócio chamado absurdo. Né? E aqui, claro, a gente fala das obras, né? A primeira delas, O Estrangeiro, né? Um romance. A segunda delas, O Mito de Sísifo, que é um ensaio filosófico. E a terceira obra, né? É uma peça de teatro chamada Calígula, seguido de O Equívoco, ou o mal entendido. Né? Eu prefiro o mal entendido. O equívoco é uma tradução que os portugueses de Portugal fizeram e, sinceramente, não é das mais agradáveis. Né? Então, o mal entendido apresenta-se como uma peça muito curta, pequena, em 3 atos, né?
E cada uma delas tem um personagem, né? No Estrangeiro, nós temos uma personagem central, que é o Mersô, né? No Mito de Sísifo, nós temos um personagem, né, principal, que é o próprio Sísifo, que vem da tradição da mitologia. Na peça de teatro Calígula, nós temos o próprio Calígula como o personagem principal, e no Mal Entendido nós temos o Jan, né? Jan, Jan, traduzido para o português de Portugal como João, né? Então a gente tem essas duas formas de tratar esse, entre aspas, herói de O Mal Entendido. Jan ou João, né? E o que essas 4 obras, ou 3 obras, né, já que uma é 2 em 1, querem apresentar? Né? Bom, o absurdo. Essa é a proposta que o Camus traz de imediato. Né? Mas como o Camus vai apresentar essa questão do absurdo, sendo que, teoricamente ou praticamente, o Camus não é um acadêmico tradicional aos moldes de Sartre e Simone de Beauvoir ou Merleau-Ponty. Né? Simples. Pela forma e jeito, né, que as pessoas podem consumir filosofia na perspectiva, né, de imagens que o Camus quer trabalhar. Romance ficcional, um livro de romance ficcional, ensaio filosófico para apresentação de ideias e uma peça de teatro. O Camus já vai antecipar isso no Mito de Sísifo, emprestado de Shakespeare, né, em Hamlet, quando a grande decisão do Hamlet na tentativa ali muito sincera de colocar o seu tio como culpado, né, da morte do pai, do rei, né, uma peça de teatro. No Hamlet a gente tem lá a apresentação em que o próprio Hamlet diz que é com a peça de teatro em que ele capturará a consciência do seu tio, rei, né, para que assim ele se sinta culpado, né, da morte do pai do Hamlet. Né? Então, nós observamos que o Camus leva isso ao pé da letra e escreve a peça Calígula, né, uma peça de teatro, para que os seus espectadores consigam captar o que o Camus está querendo dizer com esse negócio de absurdo. Né? O que é esse absurdo? E é claro, aqui a gente entra nessa proposta de mostrar para vocês, mesmo que introdutoriamente, o que é esse absurdo. Em primeira análise, é apresentado através da personagem Mersô, no Estrangeiro, no sentido de uma gratuidade e de uma completa indiferença. Né? A personagem principal, Mersô, nos é apresentada logo no primeiro momento, quando parte de ônibus para ir ao enterro da mãe, né? A mãe que está no asilo, numa cidade um pouco distante, então ele tem que fazer um trajeto, perder quase que o dia todo, né? E o Estrangeiro começa, basicamente, né, de uma das formas mais incríveis da literatura mundial. Hoje uma mãe morreu, talvez tenha sido ontem, não sei. Então, você já percebe nesse primeiro momento a total e completa indiferença que a personagem Mersô tem em relação à mãe. Né? Eu não sei se ela está bem, não sei se ela morreu ontem, não sei se ela morreu hoje, eu não sei se ela se alimentou e por aí vai. É claro que esse é o primeiro capítulo da obra, trata-se justamente do enterro da mãe, né? E como Mersô se apresenta àqueles que estão ali, né? De uma forma um tanto quanto distante. Na tradução inglesa, norte-americana, estadunidense, nós não temos o estrangeiro, mas nós temos o estranho, the stranger, né? Na tradução é o estranho. Então, a gente observa como as duas palavras, estrangeiro e estranho, né, ganham definitivamente quase que a mesma conotação presente nessa obra. Né? Com o passar do tempo, logo depois da morte do enterro da mãe, ele se vê, né, em um relacionamento amoroso com uma antiga colega de trabalho. Né? Então, a questão do luto aí observada, ela é extremamente peculiar, né? Porque é um luto que se apresenta
posteriormente com também um enamoramento com uma outra pessoa, em que eles dois saem para assistir um filme de comédia. Né? O Sartre reforça isso na crítica que ele faz ao Estrangeiro, né? Ali em meados de 43, salvo engano, em situações 1, em que o Sartre vai dizer que é um romance muito interessante, que capturou todos que estão ali presentes, né? Mas que conversa com o leitor dessa maneira extremamente dúbia, né? Entre as ações e negações da personagem Meursault. Né? E, claro, o Sartre está extremamente certo em relação a isso. É, de fato, esse o objetivo que o Camus apresenta dentro da obra O Estrangeiro, em que a gente observa, no final das contas, que toda a primeira parte de O Estrangeiro é para apresentar um personagem que parece não ter uma ligação própria com o mundo, nem com as pessoas. Ele parece distante, ele parece estrangeiro dentro do próprio mundo, dentro da própria realidade que ali está. As interações que ele tem com as personagens da primeira parte são extremamente indiferentes. A personagem que é o seu par amoroso pergunta várias e várias vezes se o ama, né? Se ele sente vontade de estar ali com ela, e para ele é sempre um tanto faz ou pode ser. Né? Como, de fato, algumas pessoas realmente se apresentam assim na sociedade em que vivemos. Né? E nós, de certa forma, julgamos essas apatias, essas situações extremamente indiferentes. O ápice dessa primeira parte de O Estrangeiro está na relação completamente alheia que o Meursault cria com o seu vizinho, o Raymond, né? E essa relação extremamente gratuita, porque o Raymond é um cara desprezível, bate em mulheres, né? Um cara completamente um bandido, digamos assim. Só que para o Meursault isso é completamente indiferente, ele não está interessado na moralidade, na ficha corrida do Raymond, ele está interessado naquele momento, né, naquela conversa em que os dois têm de noite, quando ele revela aquelas situações, aquelas coisas para ele. Entre essas revelações, ele vai revelar que bateu em uma árabe, né, e que essa relação não é muito boa. Claro, isso será o suficiente para que o Meursault se envolva, em definitivo, numa situação que não tem a menor ligação com ele. Porque, em definitivo, a irmã, né, desse árabe, né, é apresentada como uma moça que tem relações sexuais com esse Raymond, né, mas que depois ele descarta, e isso não fica barato. Né? Os árabes, irmãos dela, começam a perseguir numa viagem que o Raymond está fazendo ali com o Meursault e com a Marie. Isso acontece uma batalha na praia, digamos assim, com socos, pontapés e coisas do tipo, né? Bastante circense, né? Em que os dois, de certa forma, né, saem, voltam para a casa de praia que ali estavam, e o Meursault sente-se extremamente incomodado em estar ali e decide voltar à praia. Né? Olha só o pensamento da criatura. Vai voltar para a praia. Além do mais, não volta para a praia desarmado. Né? Volta com um revólver. Né? E é esse o ápice, né, da obra O Estrangeiro. Vocês já devem ter visto memes ou coisas do tipo. Tem até um filme, né, sobre, em que o Meursault está caminhando sobre a praia, né, e aí o sol está muito quente, muito complicado, difícil, né, e aí ele avista o árabe, aquele que ele tinha lutado, né, e o árabe puxa a faca, né, e quando ele puxa uma faca, existe um reflexo do sol nessa faca que cega temporariamente o Meursault, e isso é o suficiente para o Meursault descarregar 4 tiros, né, no árabe. Né? Vai entender. Né? E é isso, né, que o Camus nos apresenta em primeiro momento como gratuidade. Né?
por qual motivo e razão o Meursault mata um árabe numa praia, né? É uma parte extremamente bela, né, em termos de composição literária, quando o próprio Camus fala, né, através do Meursault, havia rompido, né, o silêncio da praia, né, onde um dia havia sido feliz. E aí nós observamos, na segunda parte, como a sociedade e o aparelho jurídico trata, né, nesse momento, o Meursault, um assassino, né, que é constantemente tratado, mesmo lá na cadeia, de uma forma extremamente indiferente. Parece que ele não matou ninguém. Né? O caso não é interessante. Camus faz isso de propósito, afinal de contas, ele quer revelar a situação dos árabes presentes ali na Argélia. Né? E nós temos uma longa parte 2, né, que ela foca na questão da prisão, ela foca na questão do julgamento, ela foca na questão da condenação. Né? E, em último momento, quando a personagem Meursault toma a consciência definitiva da sua indiferença perante o mundo e perante as pessoas. Né? Esse é o grande toque, né, em que nós vemos, em que nós observamos no Estrangeiro, quando finalmente o Meursault percebe a indiferença, a gratuidade do universo, as razões e motivos pela qual a mãe, no final da vida, se envolveu amorosamente com uma pessoa lá do internato. Então a gente percebe que o Meursault, naquele último momento, tomou a consciência do seu papel no mundo, do seu sentido, do seu objetivo, seja lá o que for. Mas já é tarde demais. Afinal de contas, ele matou uma pessoa e, como assassino, vai ter que sofrer as consequências disso. Né? E é claro que as consequências disso é uma pena de morte, em que, mesmo consciente das suas ações, das suas atitudes, né, nesse momento, o próprio Meursault diz que espera que no dia da sua execução existam várias pessoas ali presentes e que recebam com gritos de ódio. Né? E aí se encerra o Estrangeiro. Nós ficamos, evidentemente, abalados com todo o registro. Né? O Estrangeiro é um livro que você não passa impune. Ou você ama ou você odeia, ou você segue Camus ali, a partir dali, ou você deixa guardado e nunca mais quer saber. O segundo passo diante disso, e eu vou tentar ser um pouco mais breve, é justamente um ensaio filosófico que dá corpo definitivo para essas ações que foram apresentadas ali pelo Meursault. O tema da indiferença ressurge, o tema da gratuidade ressurge, o tema do absurdo em si próprio agora é apresentado de uma maneira filosófica. Né? E aí o nosso querido Camus apresenta para nós o chamado raciocínio absurdo. No mito de Sísifo, nós temos, em definitiva, a apresentação do que é esse tal de absurdo. Para o Camus, o absurdo vai ser essa relação tensa, complicada do homem com o mundo. Né? Ele vai dizer que não existe, não é possível de forma nenhuma que o absurdo possa existir sem que essa relação seja conflitante. Ele, inclusive, vai relatar que muitos filósofos e filosofias tentaram, de alguma maneira, né, resolver essa equação, e todos falharam várias e várias vezes. Né? Esse absurdo, de certa forma, nos é apresentado como uma irracionalidade, como algo que não pertence a esse mundo, como uma indiferença própria entre o homem e o mundo, a partir do momento em que nós, seres humanos, um dia vamos morrer. Nós, seres humanos, não temos a mínima noção do qual é o nosso sentido aqui na Terra. Né? Várias religiões vão criar maneiras e modos para isso, várias doutrinas, filosofias e coisas do tipo. Mas, ainda assim, e aí pega muito isso do Nietzsche, são muletas. E como o próprio Camus vai avisar, são como saltos. Né? A própria esperança para o Camus vai ser um tipo de salto.
A vida futura para Camus vai ser uma espécie de salto. Né? Que vida é essa que eu tenho que viver depois dessa e que eu tenho que agir agora nessa de modo a garantir a próxima? Né? E se isso de alguma forma estiver errado? E claro, eu me furtei nesse momento a falar de uma das maiores influências filosóficas do Camus, que é Pascal. Pascal, um religioso extremamente radical, né, que é apresentado entre uma das coisas, também nessa filosofia mais voltada para a sensibilidade, o sentimento, coisas do tipo, mas lembrem-se, Pascal nos dirá, né, que é melhor acreditar do que não acreditar, a clássica chamada aposta de Pascal. Né? É melhor a gente acreditar que Deus existe do que não acreditar que Deus existe. Né? Só que Camus não ficará satisfeito com isso. Né? Não que Camus seja um ateu puramente militante, ou então, no sentido estreito da palavra, de um ateísmo extremamente radical, militante. Muito pelo contrário. Né? Camus será uma espécie de ateu em que alguns comentadores, alguns estudiosos vão chamá-lo de um ateu cristão. Né? Em certa palestra administrada pelo Camus, né, a um grupo de religiosos, né, ele inclusive dirá que gostaria muito de sentir, né, aquela fé pujante, né, em que as religiões e os religiosos têm, mas que infelizmente não consegue, porque sempre pensa nessa questão da vida, né, na vida agora, presente. No mito de Sísifo, nós observamos que o Camus inicia a sua jornada dizendo que só existe um problema filosófico realmente sério. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Né? O Albert Camus Brasil está falando assim: o absurdo é o divórcio entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário. Perpétuo conflito entre a razão ocidental e o mundo natural. Perfeito. Exatamente isso. Uma nostalgia de unidade, né, que nos é apresentada, em que nós percebemos que será que um dia nós, humanos, e a natureza fomos um só? Né? Será que essa unidade um dia existiu? E por que hoje ela existe nesse perpétuo conflito? Né? Por que uma pedra é tão estranha a mim? Né? Por que o universo é tão indiferente, né, à minha pessoa? Por que inclusive, o universo é tão nocivo? Né? Nós não podemos nem ir para outro planeta sem um monte de parafernália, porque se nós formos direto, nós somos contaminados aí pela radiação e morremos em seguida. Né? Esse é o nosso planeta, essa é a nossa Terra, e de alguma maneira nós tentamos compreender como tudo isso funciona. Brilhantemente, o Camus vai dizer que esse é um problema humano. Esse não é um problema da árvore, esse não é um problema do gato, ou do cachorro, ou seja lá, de qualquer outro animal. Né? Ele vai nos dizer, a árvore sente-se a presença na natureza, e isso para ela faz um total sentido, porque ela não tem essa consciência da agonia que nós seres humanos temos, de que um dia isso vai acabar, de que um dia eu vou morrer, você vai morrer, todos que estão aqui presentes daqui a 100, 120 anos não estarão mais aqui. Talvez esse registro ainda fique até lá, né? Se você do futuro estiver assistindo isso daqui a 120 anos, obrigado, né? Deixa o like aí. Mas, enfim, é justamente isso que nos é apresentado. Por quê? Por qual razão nós nascemos e vamos morrer daqui a 80 e 90 anos? Qual o sentido disso? Né? Camus ele fala bastante sobre isso. E mais ainda, para piorar a situação, pode ser que nós não vivamos 80, 90 anos. Pode ser que nós vivamos apenas 20, 5 ou 5 minutos, não sei. Né? Essa é uma das grandes tragédias, né, humanas. Não saber quando irá morrer. Camus apresenta isso de uma maneira extremamente bela, né, em que ele vai dizer que, por exemplo, o absurdo pode iluminar o rosto de um homem em qualquer esquina, né, a qualquer momento. Todas as vezes que nós estamos, de alguma maneira,
nos guiando para um outro lugar, isso pode ser talvez a nossa viagem definitiva, né? Bom, o absurdo é apresentado nesse primeiro momento para o Camus, né, como de fato essa separação, né, como o Albert Camus Brasil falou aí, né, entre o ator e o seu cenário, né, cenários, inclusive, vai ser um conceito muito bacana que o Camus vai utilizar, né, cenários desabarem é coisa que